Olá, alunos da turma AT48, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa primeira aula da disciplina Nutrição e Dietética em Enfermagem. Hoje nós iremos começar a entender alguns conceitos, né? O que é nutrição, o que é nutrientes, o que são alimentos, proteínas, vitaminas, dietoterapia. Nossa aula hoje será mais conceitual, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, pode me deixar uma perguntinha aí no portal, me mandar um e-mail que a gente vai se falando, tudo bem? Então vamos lá. Nutrição é a ciência que estuda as necessidades nutricionais de diferentes tipos de organismo. Há transformações impostas aos alimentos pelo organismo com a finalidade de utilizar os nutrientes neles contidos, como fonte de energia e o substrato para a formação do tecido. Então, quando a gente fala em nutrição, basicamente é o estudo dos alimentos, né? Qual é a composição dos nutrientes, de proteína, né? O que aquele indivíduo ele necessita, né, como condições necessárias básicas, né, de fornecimento de energia, de crescimento, de desenvolvimento. Tudo isso é abordado em assuntos de nutrição, tá? Nutrição refere-se aos processos por meio dos quais um organismo vivo ingere, digere, absorve e transforma, utiliza e excreta nutrientes, alimentos ou outros materiais nutritivos. Então, quando a gente fala em nutrição, é todo o processo de avaliação do alimento, né? Ingestão, digestão, deglutição, absorção e transformação daquele alimento, seja aí em energia ou algo de desenvolvimento e crescimento, tá? Como a boa nutrição é essencial para a boa saúde e para a prevenção de doenças, todos os indivíduos envolvidos na área da saúde precisam ter um conhecimento completo da nutrição e das necessidades nutricionais do corpo ao longo da vida. É por isso que a gente estuda nutrição e dietética na área da enfermagem. É claro que a gente não vai se aprofundar, né, se especificar tanto nessa questão de nutrição, mas a gente precisa ter o conhecimento mínimo, o conhecimento básico, né, da funcionalidade desses alimentos, né, pensando aí fornecer uma assistência de qualidade ao nosso paciente, porque é claro que a nutrição ela está totalmente associada, né, com a melhora do quadro clínico do nosso paciente, tá bom? E mais, o estudo da nutrição precisa dar ênfase à promoção da saúde. Então, quando a gente fala em desnutrição, obesidade, né, ações trabalhadas em unidades básicas de saúde, tudo isso envolve promoção e prevenção de saúde, questões nutricionais, tá? Alimento é toda substância que, introduzida no organismo, transformada e aproveitada, fornece material para o crescimento e a reparação dos tecidos, calor e energia para o trabalho. Então, é esse alimento, né, através aí da digestão, da ingestão, né, digestão, transformação desse alimento, que o organismo vai absorver as vitaminas, os nutrientes, né, as proteínas que são necessárias para dar energia, né, para dar forma ao tecido, né, a esse indivíduo, tá? Os alimentos são responsáveis por nos fornecer matéria-prima para a construção das células. Essas novas células produzidas permitem o crescimento e a manutenção do organismo. Outra função dos alimentos é funcionar como combustível, uma vez que os alimentos fornecem todas as substâncias necessárias para a manutenção da vida, como minerais, vitaminas, e nas crianças determina seu crescimento. Então, são através dos alimentos que o organismo ele vai absorver esses nutrientes, minerais, vitaminas, né? Justamente para o crescimento e desenvolvimento ou energia corporal, né? Imagine, quem fica aí de jejum para algum procedimento cirúrgico, né? Ou tem um quadro de desnutrição,
provavelmente vai ter o seu organismo defasado, seja lá com queda de cabelo, a pele alterada, emagrecimento, né? Algum problema em algum órgão vital, tudo isso envolve questões de falta de energia devido à absorção pelos alimentos que não são ingeridos, tá? E os alimentos, eles são compostos por 3 categorias, né? Os alimentos que são construtores, alimentos reguladores e os alimentos energéticos, aquele que dá energia, né? Tudo isso nós iremos falar agora brevemente, tá? Alimentos reguladores exercem função no controle e no equilíbrio do metabolismo. Exemplo, vitaminas e sais minerais. Então, como o próprio nome diz, né, alimentos reguladores é aquilo que regula o nosso organismo, né? Eu preciso de vitaminas, de sais minerais para ter determinadas funções vitais, por exemplo, tá? Alimentos energéticos fornecem energia, né? Exemplo, carboidratos e gorduras. É variável a quantidade dessas substâncias nos diversos alimentos. Assim, temos alimentos mais ricos que outros em proteína, glicídios, lipídios, vitaminas, sais minerais e água. Então, varia muito de alimento para alimento, cada um tem a sua carga aí, né, de vitaminas, de lipídios, né, de glicídios, enfim. Tudo isso nós iremos ver nas próximas aulas, né, essa diferenciação do que é proteína, glicídios, lipídios, os tipos de vitaminas, os sais minerais e a questão de água, nós também iremos estudar aí nas próximas aulas, tá? Então, alimentos energéticos, como o próprio nome diz, é algo que dá energia, né? Alimentos construtores, os nutrientes que exercem essa função são as proteínas que representam um tijolo, né, entre parênteses aí, ou seja, que constrói algo, né? Fazem parte desse grupo soja e os demais tipos de feijões, incluindo lentilha, grão de bico, azeite, leite, derivados, ovos, sementes de abóbora, entre outros. Então, são alimentos construtivos, tá? Nutrientes são compostos específicos encontrados nos alimentos, nos solos e no solo e nos fertilizantes, e são importantes para o crescimento e sobrevivência dos seres vivos. Então, a partir do alimento, né, da digestão lá, né, da transformação, o organismo ele vai absorver esses nutrientes, tá? Proteínas são substâncias nitrogenadas e complexas, compostas por carboidrato, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, construída de aminoácidos. Sua principal função é atuar na formação de tecidos orgânicos, no processo de renovação dos mesmos e principalmente no crescimento. Por isso são chamados de alimentos de construção. Então, as proteínas, elas fazem parte dos alimentos construtores e justamente são elas que renovam as células, né, que fortalecem esse novo ciclo celular aí, tá? As proteínas, elas são divididas em 2 grandes grupos, tá? As proteínas podem ser divididas em 2 categorias e segundo a sua origem, que é de proteína original, animal e vegetal, que são as proteínas de origem animal, são as derivadas de leite, carne, ovos e peixes, e as proteínas de origem vegetal são provenientes do arroz, da soja, da ervilha, né? Enfim, de tudo semelhante a grãos, né? E proteínas whey ou proteína de soro de leite, né? A proteína de whey ou de soro de leite, como o próprio nome indica, é uma proteína derivada do leite, de origem animal. E eu deixei uma tabelinha aqui para vocês, né, sobre os alimentos ricos em proteína. Então, peixe, frango, queijo, músculo de carne bovina, lombo, esse tefe, leite, feijão, ovos, sementes são ricos em proteínas, tá? E é claro que sempre se tem, né, uma alimentação saudável, né? Não é porque eu disse que a carne é rica em proteína que eu irei me alimentar, né, ingerir carnes gordurosas, né? Porque além dela ser proteica, ela também tem lipídios, né? Então eu tenho que tomar cuidado e ter um balanceamento dessa minha alimentação, tá?
A dieta pobre em proteínas é incapaz de promover o crescimento e manter uma vida. A carência de proteínas leva ao crescimento retardado e menor desenvolvimento da musculatura, provocando defeitos na postura, ficando os indivíduos com os ombros caídos, cabeça prendida para frente e os braços caídos ao longo do corpo, né? Então, essa proteína, né, falta energia, né? Por ele se tratar aí de alimentos construtores, né? Ou seja, falta a construção, né? Algo a mais para o crescimento e desenvolvimento. Crianças que estão nessa fase de crescimento e desenvolvimento, elas podem sim ser muito impactadas por falta de proteínas, justamente no crescimento metabólico aí dessas crianças, tá? Sintomas de falta de proteína na alimentação: cansaço fácil, palidez e desânimo, falta de resistência contra doenças e dificuldade de cicatrização. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre vitaminas, lembrando que nas aulas futuras, né, se eu não me engano, lá pelo dia 25, nós iremos falar específico sobre os tipos de vitaminas, tá? Que é mais uma parte introdutória, conceitual, tá? Vitaminas são substâncias indispensáveis à vida em quantidades reduzidas. As vitaminas são classificadas em lipossolúveis, ou seja, aquelas que são solúveis, né, de gorduras, por exemplo, né, solúveis em gorduras, que são vitaminas A, D, K e E hidrossolúveis, que são solúveis à água, né. Dietoterapia é o tratamento do paciente através da ingestão de alimentos ajustados às exigências específicas de cada caso, em relação aos componentes nutritivos, valor calórico, quantidade, apresentação e resistência dos alimentos na dieta. Então, dietoterapia é um termo muito utilizado em ambiente hospitalar, né? É ele que vai derivar, né, quais as exigências, o que aquele paciente, né, precisa de aporte nutricional. Normalmente, quem faz essa avaliação ou é o próprio médico ou quando a instituição possui uma nutricionista específica para atender aqueles pacientes, tá? É aplicada nas áreas das enfermidades agudas ou crônicas, transmissíveis ou não, na clínica cirúrgica e no preparo para exames. A principal finalidade de dietoterapia é curar o paciente, lembrem-se, né? Não é só o tratamento medicamentoso que irá levar meu paciente à cura, né? Envolve outras coisas, né? Uma dessas coisas é a dietoterapia adequada para aquele paciente, né? O paciente que tem uma lesão por pressão, por exemplo, né? Se ele não tiver um aporte nutricional adequado, aquela lesão provavelmente, né? Dificilmente, na verdade, vai conseguir ter uma cicatrização, né? Porque as proteínas, os nutrientes, sais minerais daquela alimentação adequada, né? Não vão ser suficientes para reconstruir o tecido, tá? Prevenir as alterações da nutrição, exemplo, pré e pós-operatório e restabelecer as condições de saúde, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, pode deixar uma perguntinha aí no portal, me mandar um e-mail que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Beijinho pra vocês e até mais!